O Japão em que Musashi nasce não é cenário para romance. É um território onde a vida pesa, onde a infância não tem a delicadeza que o mundo moderno imagina e onde a espada não é símbolo de honra, é ferramenta de necessidade. Quando as pessoas contam a história dele como se fosse uma linha reta de glória, elas costumam apagar a parte mais importante. Musashi não foi moldado por aplausos. Ele foi moldado por ausência, por risco, por um tipo de silêncio que ensina mais do que palavras. Há um detalhe que quase ninguém valoriza, mas que explica tudo. Antes de ser invencível, Musashi aprende a observar. E observar nesse mundo não é curiosidade, é sobrevivência. Crescer sem orientação constante não produz apenas dor, às vezes produz percepção. Quando a presença do pai é instável, quando o adulto não está sempre ali para guiar, a criança aprende cedo que o mundo não se adapta a ela. Ela se adapta ao mundo. E nessa adaptação, nasce um olhar diferente. Enquanto outras crianças repetem formas, Musashi observa padrões. Enquanto outras querem pertencer, ele aprende a ficar sozinho, sem se dissolver por dentro. A solidão, ali, não vira trauma inevitável. Vira laboratório mental. Vira o lugar onde a mente aprende a mapear terreno, a sentir mudanças no ar, a perceber o que não foi dito. O erro moderno é confundir conforto com preparo. A gente chama de segurança aquilo que muitas vezes apenas adia o encontro com a realidade. Musashi não teve o privilégio de adiar. Ele cresce como um lobo jovem que não recebe o território de presente. Primeiro aprende o terreno, sente o vento, reconhece o cheiro do risco, entende onde há abrigo e onde há armadilha. Ele aprende a caminhar por dentro da própria tensão sem entrar em pânico, e isso, com o tempo, vira uma forma de domínio. Então, aos 13 anos, algo acontece que muda o rumo de tudo. Não há cerimônia, não há palco, não há romantização. Um espadachim adulto, viajante, chega à região desafiando quem ousasse enfrentá-lo. Era comum naquela época. Homens sobreviviam assim, impondo medo, humilhando jovens imprudentes, às vezes matando, às vezes apenas deixando um rastro de vergonha. Musashi aceita. Para qualquer observador racional, aquilo deveria terminar em morte. 13 anos, sem fama, sem escola formal reconhecida, sem proteção institucional. Mas o duelo não segue a lógica bonita do manual. Musashi não luta correto, ele luta necessário. E é aqui que muita gente se engana sobre o que essa história realmente ensina. Porque o que Musashi faz ali não é coragem como virtude romântica. É leitura, é decisão, é controle de ritmo. Ele entra com violência direta, quebra o tempo do adversário, ignora a postura, ignora a expectativa, ignora a honra como enfeite. Ele usa o que tem, improvisa, ataca como quem entende que perder não é um aprendizado simbólico, é o fim. O adulto cai, Musashi vive, e naquele instante nasce uma verdade que atravessaria toda a vida dele. Quem controla o ritmo controla o resultado. Isso não é apenas sobre espada, é sobre vida. Quantas pessoas entram em conversas importantes pedindo permissão emocional? Quantas esperam o momento perfeito, a forma certa, a condição ideal? E enquanto esperam, deixam que o ritmo seja ditado pelo medo, pelo julgamento, pela pressão externa? Musashi aprende cedo que o mundo hostil não respeita a beleza do seu plano. Ele respeita apenas o efeito. A água não pede permissão à pedra. Ela não negocia. Ela encontra caminho. Ela insiste. Ela adapta. E no fim ela vence. Não por agressividade cega, mas por continuidade e leitura do terreno. Depois daquele duelo, Musashi não é celebrado como herói. Ele é temido. E no Japão feudal, ser temido é perigoso. O medo cria inimigos. O medo cria perseguição. O medo cria armadilhas. Ele parte. E começa a vida errante que, por fora, parece apenas deslocamento, mas por dentro é uma formação brutal e precisa. Cada estrada vira escola, cada confronto vira estudo, cada adversário vira um caso psicológico. Aqui existe outro ponto que a maioria ignora. Musashi não coleciona vitórias como quem coleciona troféus. Ele coleciona informação. Enquanto muitos acumulam técnicas e se sentem seguros por repetir movimentos que foram aprovados por uma tradição,
Musashi aprende o que realmente decide um confronto: contexto, tempo, intenção, ego, hesitação. Ele percebe que as escolas falam demais de forma e de menos de adaptação. Elas ensinam respostas fixas para situações que nunca se repetem. E isso, no mundo real, é uma armadilha bonita. Há pessoas que treinam movimentos, e há pessoas que treinam percepção. Treinar movimentos cria eficiência em ambientes previsíveis. Treinar percepção cria sobrevivência em ambientes imprevisíveis. Musashi entende que o adversário não respeita seu estilo. O adversário reage. E reagir, no limite, significa quebrar regras. Enquanto alguns tratam a katana como extensão sagrada da alma, ele começa a enxergar como ferramenta, algo que deve servir ao resultado, não ao ritual. E desse pensamento nasce uma decisão que, vista de fora, parece inovação, mas por dentro é apenas lógica. Se duas mãos existem, por que lutar como se houvesse apenas uma? Duas espadas. Não como exibicionismo, não como espetáculo, como solução tática. A longa dita o alcance. A curta domina o espaço próximo. Ele passa a controlar distância e tempo simultaneamente. E quando um ser humano precisa processar duas ameaças reais ao mesmo tempo, o cérebro hesita por frações de segundo. Só que no confronto real, frações de segundo são eternidades. E aqui entra uma ideia desconfortável, mas verdadeira. Confusão é uma arma. Não confusão interna, não desorganização emocional. Confusão projetada, ambiguidade estratégica. O oponente tenta entender antes de agir. E nesse intervalo, você já decidiu. Musashi não repete padrões. Ele não cria assinatura. Cada vitória parece diferente da anterior, porque a mente dele não busca repetir o que funcionou ontem. Busca ler o que está acontecendo agora. Contra orgulhosos, ele provoca. Contra técnicos, ele quebra o tempo. Contra agressivos, ele espera. E aos poucos, o que fica claro é que ele não luta apenas contra lâminas. Ele luta contra mentes. Ele luta contra expectativas. Ele luta contra o ego do outro e, principalmente, contra o próprio ego. Muita gente acha que estratégia é apenas planejamento, mas Musashi mostra que estratégia é controle interno somado à leitura do externo. Ele entende algo que serve para qualquer conflito moderno, mesmo sem espada. Quem entra emocionalmente instável já perdeu metade. E por isso, ele começa a usar o psicológico antes do físico. Chegar atrasado, por exemplo, não como descuido, mas como golpe invisível. O atraso mexe com a mente do adversário. A espera cria irritação. A irritação chama o ego. O ego chama a pressa. E a pressa abre brecha. Ele se apresenta às vezes com aparência rude, como se não estivesse à altura do cenário. Mas isso também é parte do jogo, porque a mente humana ama subestimar. E quando subestima, relaxa no lugar errado e tensiona no lugar errado. E então surge um nome que atravessaria séculos ao lado do dele: Sasaki Kojiro. Elegante, técnico, refinado, conhecido por uma espada longa e um golpe famoso, rápido, quase impossível de bloquear. Kojiro representa o auge da forma, da estética, da perfeição dentro do sistema. E é exatamente por isso que o duelo entre os dois se torna mais do que um combate. Vira choque de filosofias, forma contra função, tradição contra adaptação, aparência contra resultado. Quando o duelo é marcado, a ilha parece um palco preparado para Kojiro. Terreno aberto, público esperando um espetáculo técnico, condições ideais para quem vive da precisão. Mas Musashi não joga o jogo do adversário. Ele não entra para provar nada. Ele entra para vencer. Ele chega atrasado de propósito. O tempo passa. A mente do outro acelera. O orgulho sobe. O corpo esquenta antes da hora. E Musashi sabe: quem perde o controle emocional perde o controle da situação. Antes mesmo de desembarcar, ele já está trabalhando a vitória. Na travessia de barco, ele faz algo que resume toda a filosofia dele. Esculpe uma espada de madeira a partir de um remo. Um boken improvisado, maior do que a arma do adversário. Isso não é teatro, isso é mensagem. Musashi não precisa da lâmina perfeita, ele precisa da ferramenta certa para aquele momento. Ele não depende do ideal, ele domina o disponível.
E aqui existe uma lição que muita gente evita encarar. Parecer preparado não é o mesmo que estar preparado. A pessoa parece pronta quando tem estética, recursos, aprovação, mas ela está pronta quando consegue agir sob pressão sem implodir por dentro. Musashi aparece simples, quase desleixado, mas a simplicidade dele não é pobreza mental, é economia de ruído. No instante em que se encaram, Musashi lê o que importa: postura, tensão, expectativa. Ele percebe que Kojiro quer provar algo. E quem quer provar algo, luta para os outros. Luta para manter uma imagem. Luta para sustentar um mito. E isso divide a mente. Uma parte quer vencer. A outra parte quer ser vista vencendo. Essa divisão custa caro. O confronto não vira dança, não vira espetáculo, não vira narrativa bonita. Vira decisão. Musashi avança com o alcance extra, quebra o tempo do golpe do rival e encerra tudo em um movimento fatal. E o que cai ali não é apenas um homem, é uma ideia. A ideia de que técnica perfeita vence sempre. Não vence. Técnica perfeita depende de contexto perfeito. Estratégia real cria o próprio contexto. Quantas vezes você adiou um passo porque não se sentia no ponto ideal? Quantas vezes esperou a ferramenta perfeita, o momento perfeito, o cenário perfeito? Musashi venceu com um remo porque não era escravo das condições. E isso não é só coragem, é autonomia. Depois disso, ele poderia ter parado, poderia ter virado mestre de escola, vivido de fama, ensinado formas repetidas para discípulos obedientes. Mas ele entende algo que poucos vencedores aceitam. A maior ameaça não está fora, está dentro. Reconhecimento cria ruído, ruído cria acomodação, e acomodação mata a clareza. Ele se retira, não como fuga, como estratégia. Ele escolhe o isolamento consciente porque quer refinar princípios sem transformá-los em vaidade. Há um tipo de vitória que intoxica, e Musashi sabe disso. Ele dorme pouco, escreve muito, observa mais do que fala. Ele começa a organizar tudo o que viveu sem romantizar. E disso nasce o Livro dos 5 Anéis. Não é um livro para agradar. Não é um manual para iniciantes. Não é um texto espiritual confortável. É direto, quase seco, escrito por alguém que venceu quando perder significava morrer. E ele estrutura sua visão em 5 elementos, não como misticismo, mas como metáfora prática. Terra é base. O que sustenta suas decisões quando tudo oscila é aquilo que em você não depende do humor do dia, da aprovação alheia, do caos ao redor. Água é adaptação, assumir a forma necessária sem perder essência. Não é se dobrar por medo, é mudar por inteligência. Fogo é ação no momento certo. Confronto, timing, presença, coragem aplicada no instante exato. Vento é entender o outro, as escolas do outro, os hábitos do outro, as fraquezas do outro. E o vazio é o mais difícil. Agir sem ego, sem apego, sem ruído interno. É espaço mental, é silêncio por dentro, é não precisar provar. Em um mundo saturado de estímulos, esse vazio talvez seja a habilidade mais rara. As pessoas vivem com a mente cheia, e por isso reagem demais, se ofendem demais, se explicam demais, hesitam demais. Musashi ensina que técnica sem contexto é cegueira, que esforço sem direção vira cansaço, que talento sem disciplina é instável. Ele não promete conforto, ele promete autonomia. Mas autonomia cobra um preço, responsabilidade. E responsabilidade exige que você pare de terceirizar seu destino para circunstâncias e desculpas. Quando olhamos para outros mestres do período, a diferença dele fica ainda mais clara. Alguns são perfeição formal e seus limites. Outros são poder dentro do sistema. Outros vencem evitando o combate. Musashi se destaca por uma coisa: coerência. Ele opera fora das estruturas, não por rebeldia adolescente, mas por liberdade estratégica. Ele não busca perpetuar forma, ele busca perpetuar princípio. E isso significa aceitar que nem todos vão entender. Significa aceitar que a validação pública pode nunca chegar, e mesmo assim, continuar. Nos últimos anos, Musashi não busca glória, busca coerência. Ele vive de forma simples, austera, refina ideias, pinta, escreve, treina a mente quando ninguém está olhando.
A morte para ele não é um susto, é um processo consciente. Ele se retira para a caverna como quem escolhe silêncio para enxergar. Ali, longe do mercado, longe do aplauso, longe do barulho, ele afia a lâmina interior. E antes de partir, ele deixa princípios curtos e duros. Não depender de posses, não buscar prazer excessivo, não agir por apego, não temer a morte. Não é pessimismo, é liberdade. Porque o último combate, muitas vezes, é contra o apego, contra a necessidade de ser visto, contra a necessidade de ser lembrado do jeito certo. Musashi não morre cercado de honrarias oficiais. Ele morre fiel ao que sempre foi. Alguém que escolheu coerência em vez de conforto. E é aqui que o legado não envelhece, porque o problema central não mudou. Mudaram os cenários, mudaram as armas, mudaram as pressões, mas a mente humana continua a mesma. Ainda existem duelos acontecendo todos os dias, nem sempre com lâminas. Alguns são contra a insegurança, outros contra a escassez, outros contra a pressão silenciosa, medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de decepcionar. Musashi não ensina a vencer todos. Ele ensina a não entrar despreparado. Ele ensina que quem não domina o próprio ritmo vive reagindo ao ritmo dos outros. Ele ensina a operar com dois planos ao mesmo tempo: leitura e execução, mente e ação, silêncio e movimento. Ele ensina que clareza é liberdade, e que liberdade não é fazer o que quer, é conseguir agir sem ser sequestrado por ruído interno. Agora eu quero que isso fique pessoal, porque é aqui que a história deixa de ser distante. Quantas vezes você esperou a condição perfeita para agir? Quantas lutas você perdeu sem nem entrar, apenas porque ficou tentando parecer pronto? Quantas vezes você se prendeu à forma correta por medo de julgamento, enquanto a vida exigia função? Quantas vezes você entrou numa conversa importante emocionalmente instável, querendo provar algo, e por isso entregou o controle do ritmo ao outro? Musashi venceu mais de 60 duelos, mas a vitória mais rara foi viver e morrer sem trair quem ele era. E se você entendeu o peso disso, não trate como entretenimento, trate como ferramenta. Observe onde você está lutando com uma espada só, quando poderia estar usando duas: ação e leitura, coragem e estratégia, firmeza e adaptação. Se essa narrativa fez sentido, deixa o like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar esse tipo de conteúdo a mais gente que está cansada da autoajuda superficial. E comenta uma coisa simples: qual é a sua luta mais recorrente hoje, aquela que quase ninguém vê? Não precisa se expor demais, só nomeia. Porque quando você nomeia, você começa a retomar o ritmo. E quem retoma o ritmo, retoma o destino.